Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui. Esse vídeo tem o Arnaldo Ribeiro detonando absurdamente o Flamengo. Tem também o Algarrafa tentando atravessar a negociação com Everton Cebolinha. Tem o Flamengo fazendo proposta por meia do River Plate. Tudo isso em apenas 10 minutos. Se você não conhece, esse é o Flamengo em 10. As 10 notícias mais importantes do dia em apenas 10 minutos, diretamente, sem enrolação, sem clickbait, sempre ao meio-dia aqui no canal. Então vamos seguir, porque a gente precisa entregar todas as notícias em 10 minutos. Primeira notícia: ontem foi protocolado por 240 associados do clube o pedido para se retirar a limitação dos sócios off-Rio. Para quem não sabe, deu muita polêmica recentemente. O Flamengo vetou o Flamengo colocou um número máximo de associados off-Rio. Pessoas que não frequentam o clube diariamente, pagam um pouco menos, mas que têm direito a voto. Qual foi o objetivo? O objetivo é limitar o número de pessoas que estão votando nas eleições do clube, e a gente quer exatamente o contrário. A gente quer uma participação cada vez maior da torcida. O nome desse movimento se chama Mil São Vocês. Nós somos milhões. Eu acho que é bem isso que a torcida do Flamengo quer mostrar para essa diretoria que se acha a dona do clube. A dona do clube é a torcida, mais de 40 milhões de torcedores. Segunda notícia: pessoal, eu sei que está uma fase tenebrosa, que a gente passou por um momento muito ruim, mas eu acredito muito fortemente que essa fase passou. Em 2007, eu não sei se vocês lembram, o Flamengo foi eliminado pelo Defensor do Uruguai na Copa Libertadores. O Flamengo estava na zona de rebaixamento e a torcida decidiu que ia carregar aquele time nas costas, e aquele time que era ruim, não era um time com grandes jogadores, terminou em terceiro lugar no Brasileiro. Imagina o que nós poderemos fazer se a gente abraçar esse time, abraçar o time que vai ser montado. A gente já falou, vamos ter muitas mudanças aí. Aqui no vídeo mesmo eu vou contar algumas das mudanças que nós teremos no elenco ainda esse ano. Então imagina o que a gente pode fazer junto ainda essa temporada, que tem, nesse elenco a gente sabe que tem muitos jogadores de qualidade, tem jogadores da história do clube. A torcida dá todas as mostras que vai abraçar e que hoje pode ser o começo dessa virada. Tem muita temporada pela frente. Ao contrário do que os programas de futebol paulistas querem fazer parecer, a temporada não acabou e o Flamengo está vivo nela. Eu também gosto de lembrar 2019, que nas oitavas de final o Flamengo estava muito mal, a torcida abraçou o time, e aí lá no Maracanã fez corredor de fogo, fez o caramba, e o Flamengo conseguiu passar das oitavas, se ajustou, e devagarzinho na temporada foi ganhando força, e o Flamengo teve a temporada que a gente imaginava e queria. Então acho que 2022 ainda pode se salvar. Bom, terceira notícia: o Flamengo prepara uma proposta para o Enzo Fernandes, meia jovem do River Plate, excelente jogador, esse cairia como uma luva aí no Flamengo. Só que o River Plate está pedindo 18 milhões de euros. E aí você pode falar: Vinícius, 18 milhões de euros não é um absurdo? É muito caro, seria uma das transações mais caras da história do Flamengo, mas ele é um jogador jovem e um jogador que está hoje pretendido por grandes clubes da Europa. E quem quer ter grande time, quem quer ter grandes jogadores, precisa também ter grandes investimentos. Então o Flamengo pode, de repente, 18 milhões eu acho meio absurdo, um valor muito alto para o jogador. Mas o Flamengo pode tentar deixar um percentual do jogador para o River Plate, para uma futura venda. O Flamengo pode parcelar, pode de repente enviar algum jogador, tentar colocar algum jogador na transação. Então existem possibilidades, o Flamengo precisa ter criatividade para tentar contar no seu elenco com os melhores atletas, e o Enzo Fernandes cairia muito bem nesse meio campo. Quarta notícia: muita gente falando, ontem até eu trago no vídeo do Flamengo em 10, é que o Bruno Henrique poderia sair e vir o Everton Cebolinha, não como uma troca, mas aí pensando, né, nos valores. O Flamengo venderia usaria parte do dinheiro. Bom, o Flamengo precisa disso? Não, o Flamengo tem dinheiro para fazer grandes contratações, mas essa era uma possibilidade aventada, já que o Bruno Henrique tem 31 anos, é um jogador mais velho, e essa poderia ser a última oportunidade de grande venda. O Flamengo pretende fazer isso? Não, o Flamengo está pensando uma outra coisa. O Flamengo, nesse momento, pensa em renovar com o Bruno Henrique, e essas conversas já começaram a caminhar, e
contar também com Everton Cebolinha. Inclusive o Dorival Júnior acredita que pode trabalhar com os dois no mesmo time. Imagina um lado esquerdo com o Bruno Henrique fazendo uma dupla de repente com o Gabigol e o Everton Cebolinha caindo mais pelas pontas. Também eles podem se revezar. Enfim, a gente tem muitos jogos na temporada, precisamos de um elenco muito forte e eu gostaria de contar com os dois no mesmo time. Principalmente porque a proposta do Bruno Henrique não é tão alta assim. A gente está com uma proposta bem baixa, em valores baixos aí pelo que ele entrega dentro de campo. E eu acho que ele pode voltar à fase boa. É claro, ele não está num momento muito bom dentro de campo, mas eu acho que as coisas podem voltar a caminhar. Ele não é um jogador descompromissado ou qualquer coisa do tipo. Bom, quinta notícia, essa do Arnaldo Ribeiro foi brincadeira. Ele falou ontem num programa esportivo que nenhum clube brasileiro, isso ele falando do Flamengo, contratar o Everton Cebolinha por algo em torno de 14 a 16 milhões de euros. Ele falou que deveria ter um órgão fiscalizador que proibisse qualquer clube brasileiro de pagar 2 dígitos em um jogador, porque isso tem uma probabilidade muito grande de dar errado. Pode que o Everton Cebolinha, vai ser o novo pato do Flamengo. Bom, Arnaldo Ribeiro, meu caro, cada um paga dentro das suas possibilidades. Por exemplo, o São Paulo hoje paga 500 mil por mês e vai pagar durante muitos anos para o Daniel Alves, de 30 e tantos anos, quase 40 anos, jogar no Barcelona, nem jogar no próprio clube. Então, eu acredito que, é claro, os grandes investimentos eles devem ser muito bem pensados, mas também grandes clubes precisam sim contratar grandes jogadores. A gente viu o Liverpool pagar R$500 milhão no Darwin Núñez, e se hoje o Flamengo aventa com a possibilidade de fazer essa contratação, faz porque está saudável financeiramente, faz porque há bem pouco tempo atrás estava todo quebrado, decidiu cortar na carne, montar times muito fracos, se fortalecer para chegar a esse momento em que pode sim fazer grandes investimentos. Então, Arnaldo Ribeiro, presta atenção aí no São Paulo, que é o time que você torce, presta atenção no quanto o São Paulo joga dinheiro fora. E se quiser falar do Flamengo, aí você tem que ler os balanços, tem que entender um pouquinho de todo o processo que o clube, a torcida, os jogadores passaram até chegar a esse momento em que pode sim contratar grandes jogadores. Deixa aqui sua mensagem para o Arnaldo Ribeiro nos comentários, vai. Vamos lá, sexta notícia, o Algarrafa tentou atravessar a contratação do Flamengo com o Everton Cebolinha, oferecendo algo perto do dobro do que o Flamengo oferece como salário para o jogador. A contratação seria ante ao Benfica e os valores eram semelhantes. Agora, de salário, o Algarrafa ofereceu 1.500.000. Ofereceu não, começou a conversa com 1.500.000 para o jogador. Ele pretende vir para o Brasil, não quer abrir mão, quer vir para o Flamengo. O Flamengo está oferecendo algo em torno de 900 e poucos mil livre de impostos. Então uma diferença considerável. Mesmo assim, o Everton deseja vir para o Flamengo. Ele acha que o Flamengo é o clube ideal para ele voltar a ter a visibilidade que ele teve quando esteve na seleção brasileira. Ele que o Tite gosta. De repente ele ainda pensa em tentar entrar nessa briga que está concorrida aí para a Copa do Mundo. Bom, sétima notícia, Mário Monteiro, coordenador científico. Para quem não lembra, o Mário Monteiro era coordenador científico da época do Jorge Jesus e ele não vai seguir com a comissão técnica do português para a aventura turca aí do Jorge, e aí ele começa a ser cotado como coordenador científico do Flamengo. A gente falou uns vídeos atrás que o Flamengo está reestruturando todo o seu departamento de futebol. Busca contratar um preparador de goleiro, um preparador físico que vai ser fixo da comissão técnica, e agora o Mário Monteiro ganha força para ser o coordenador científico. Eu gostaria muito que ele viesse, ele é um cara muito capaz e já mostrou isso dentro do clube. Oitava notícia, a XP Investimentos fez uma pesquisa, para quem não sabe, a XP anda se aperfeiçoando no ramo das pesquisas. Eu contesto muito o formato, a metodologia utilizada, mas vamos deixar para lá minha contestação. O Flamengo ampliou sua vantagem ante ao Corinthians, agora temos 24% de torcedores no país, contra 18% do Corinthians. A gente viu o Vasco sair do top 5, eu sinceramente não acredito. Eu acho que o Vasco é top 5, acho que o Vasco tem uma torcida maior do que a do Grêmio, maior do que a do São Paulo. Se a gente caminhar pelo Brasil aí, a gente vai ver a força que tem a torcida do Vasco perante
por exemplo, a torcida do Grêmio. Então, de qualquer forma, o Flamengo ampliou sua vantagem mais do que isso. A torcida do Flamengo tem característica mais jovem do que a dos seus principais concorrentes. Ou seja, quanto mais jovem, melhor, mais tempo, mais torcedores nós teremos, mais tempo de torcida grande, né? Como se diz. A ideia é sempre rejuvenescer a torcida do clube. Como faremos isso? Fortalecendo a nossa marca, ganhando títulos dentro de campo, com bom futebol, com boa qualidade, com uma boa relação entre clube e torcida. Tudo isso precisa ser trabalhado o tempo inteiro. Ranking de faturamento também da XP diz que o Flamengo tem mais do que todos de faturamento anual em 2021, teve mais do que todos os 3 rivais cariocas, os Botafogo, Fluminense e Vasco somados 600 e poucos milhões, Flamengo 1 bilhão e 54 milhões, Palmeiras, mesmo com os títulos o título da Libertadores, Atlético Mineiro, mesmo com o título do Campeonato Brasileiro, ainda passando bem longe, o Palmeiras fez uma boa temporada por causa das premiações, conseguiu algo em torno de 900 milhões, o Atlético com o Campeonato Brasileiro, com Copa Libertadores, com Copa do Brasil, ficou na casa dos 500 e poucos milhões, ou seja, o Flamengo está muito distante dos seus principais concorrentes. Assim que o Flamengo retomar o caminho das vitórias e vencer títulos mais importantes que seus principais adversários, o Flamengo vai abrir uma distância ainda maior do que já está tendo. Bom, 10ª notícia para finalizar, o Flamengo enfrenta hoje o Cuiabá, duelo importantíssimo para chegar no pelotão da frente, para buscar aí se aproximar dos líderes, ainda dá tempo, nós estamos no começo do Campeonato Brasileiro e esse jogo é importantíssimo, já temos 40 mil ingressos vendidos, setor norte esgotado, o jogo é às 8h30 e a transmissão é do Premier. Espero que vocês tenham gostado do vídeo agora, já deixa seu like, se inscreve no canal, se inscreve, vai. Dá essa moral, você que está aqui direto, já se inscreve, aciona o sininho, que aí você recebe em primeira mão, e dá o like, que aí quando você dá o like, você está fazendo com que esse vídeo chegue para mais pessoas, é como se você estivesse me patrocinando. Bom, mega paixão, valeu!